Pronto, estamos no ar. Olá, partners do Meeting Educacional, tudo bem com vocês? É muito bom tê-los aqui conosco. Eu sou Fred Silveira, gestor comercial da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, curador e apresentador do Meeting Online. Está começando agora o 5º episódio da nossa 7ª temporada, que terá 10 capítulos, abordando os principais desafios dos líderes e gestores educacionais que buscam o aprimoramento da sua gestão, a potencialização dos resultados da sua IES e a transformação da educação superior. Mensalmente, e às vezes até mais como esse mês de agosto, estaremos por aqui, sempre trazendo convidados de alta relevância para o setor educacional. E você terá a oportunidade de interagir com eles. Se você está assistindo no YouTube, inscreva-se no nosso canal e aproveite para assistir aos outros episódios desta e das demais temporadas. No episódio passado, por exemplo, a gente fez, para vocês terem uma ideia, a gente fez referência a um episódio que nós construímos em 2020 e cujas premissas ainda seguiam absolutamente vigentes. Então, vale a pena dar uma olhada lá, porque tem muito conteúdo. Por enquanto, dou a dica, tá? Por enquanto, está aberto lá para todo mundo, então aproveitem, tá bom? Então, queria fazer um agradecimento muito especial aos nossos apoiadores, as marcas de excelência do mercado educacional que estão conosco nessa temporada. Actifly Martech, Princípio Educação, Carta Consulta, Strix Educação, Avaliação e Projetos, Qualinfo Tecnologia para Educação, Revista Ensino Superior e Unibolsas Brasil. O que faz a sua IES valer a pena? Será a sua marca, como falamos na edição passada? Será o número de alunos, as campanhas de marketing, os prédios, a sua história, a forma como ela se conecta com o mercado? Será que é importante olhar para toda a cadeia de valor construída pela IES, atingindo todos os seus stakeholders? Autenticidade, perenidade, sustentabilidade são palavras-chave para entendermos essa jornada? E como se constrói tudo isso na prática, no meio de tantos desafios que os gestores educacionais enfrentam? Bom, para nos ajudar a responder essas perguntas valiosas, trouxemos grandes profissionais do mercado educacional. Marcel Gama, CEO da Unifecaf, e Willy Muriel, diretor da Carta Consulta. Além de apresentar, eu terei a honra de mediar a conversa interativa com os nossos painelistas. Depois das apresentações deles, nós teremos nosso tradicional momento de perguntas e respostas. Então, durante o nosso encontro, pedimos que vocês deixem seus microfones mutados e fiquem muito à vontade para usar o chat, para ir fazendo seus comentários, suas perguntas, que ao final do encontro, né, o nosso time vai estar aqui pronto para receber todas as manifestações do chat e colocar, né, dentro do nosso encontro, como é a nossa marca registrada, né, a nossa interatividade, que só quem está aqui ao vivo, né, consegue ter. O encontro está sendo gravado, posteriormente será publicado no nosso canal no YouTube, inclusive, queria pedir aqui nessa arrancada, quem está aqui presente, já vai lá no @Meeting Educacional no YouTube, já se inscreve por lá, que depois ainda tem os cortes, depois tem uma porção de conteúdos aí que o pessoal vai receber, então já vão se inscrevendo por lá, combinado? Bom, antes da gente começar com as apresentações em si, eu queria chamar aqui os nossos painelistas para uma saudação inicial, e em um minutinho ali, eles vão dizer para vocês, para quem está chegando aqui agora, para quem está assistindo no YouTube, por que é importante pensar sobre o que faz a sua IES, a nossa IES, enfim, valer a pena. Willy, seja muito bem-vindo, vou começar com você. Muito obrigado pela sua presença. E aí, Willy, por que é importante a gente pensar nesse tema? Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Para quem estiver assistindo em outros horários. Fred, um prazer, uma honra enorme participar desse evento com vocês, né? Muito prazer, viu, Marcel? Um prazer a todas as pessoas aqui desta reunião. Eu acho que é muito importante a gente pensar nesse evento, Fred, já indo diretamente para a resposta da sua questão, dentro da minha perspectiva, tá? É que a gente precisa desenvolver uma certa habilidade, uma certa competência para pensar no espaço e fazer na terra. Então, a gente pensa coisas que são grandes e realiza no miúdo do dia a dia, né? Pensar além e fazer aqui. Se a gente ficar só fazendo, a gente não sai do lugar. E a gente se concentrou muito nesse fazer. No dia a dia, receber comissão do MEC, captar aluno, tudo isso é muito importante.
Mas é importante também observar as tendências, observar o que a gente precisa observar sob o ponto de vista estratégico e reconstruir para as realidades. Como é que a gente faz essas coisas acontecer, né? Como é que a gente faz a IES valer a pena. É isso que eu acho. Maravilha. Marcel Gama, que prazer contar com a tua presença aqui, né? A primeira vez aqui no Meeting Online, foi uma das principais aí apresentações, né, que nós tivemos no nosso Meeting Experience de Curitiba no ano passado, né, trazendo o case da Unificaf, e a gente achou tão bacana que, estava dizendo aqui nos bastidores, foi uma das edições com vocês dois, eu acho que foi a primeira edição que a gente construiu aqui, né, no nosso planejamento da temporada, porque a gente, de fato, queria trazer novamente essa coisa de jornada de valor autêntica, de por que a minha instituição vale a pena, enfim. Marcel, seja muito bem-vindo, e queria também pedir para você, aí um minutinho, falar para a gente, assim, por que é importante pensar sobre isso. Olá, pessoal, bom dia a todos. Estão me escutando bem? O áudio está adequado? Perfeito. Prazer, Marcel Gama, CEO da Unificaf. Ô, Fred, o que eu penso assim, eu sempre conto uma historinha, vou resumir a historinha para tentar ficar em um minutinho, assim. Eu acho que há 20, 30 anos atrás, o fato de ter um diploma de ensino superior garantia um bom emprego. Hoje em dia, não mais. Eu não acredito que isso é mais realidade. Eu acho que hoje grande parte do mercado de trabalho não considera necessário, aqui eu não estou entrando no juízo de valor se eu concordo ou discordo, estou falando de fato. Hoje, para você ser um bom profissional de marketing ou de TI, ou em diversas outras áreas, o mercado de trabalho não exige um diploma de ensino superior. E isso nos faz refletir e nos faz ter que ressignificar um ensino superior para a gente voltar a ganhar importância e voltar a ser visto como uma jornada que gera valor. Eu acho que muita gente conseguiu ter ensino superior e isso deixou de ser uma garantia de um bom emprego. Então, por isso, a gente precisa pensar em como transformar a nossa instituição em algo que gere valor para os alunos. Maravilha. Bom, já entendemos aqui que estaremos falando de algo que é atemporal, porque esse raciocínio ele precisa ser sempre validado, exercitado, etc., mas que no momento que a gente está vivendo, me parece que isso é cada vez necessário por essa manifestação que o Marcel trouxe, pelo que o Willy falou. Então, acho que teremos aqui uma grande edição cheia de insights aí para a gente poder fazer com que quem esteja aqui participando possa levar aí reflexões, né, para o seu dia a dia, para aplicar nas suas instituições, que esse é o nosso grande propósito aqui no Meeting Educacional. Tá bom? Então, só para relembrar, a dinâmica vai ser a seguinte: o Willy vai começar apresentando, né, cada um, o Willy e o Marcel vão ter aí aproximadamente 25 minutos para fazer uma apresentação, depois, mediante a resposta da pesquisa, se eles trouxerem aí algum material, a gente envia, encaminha aí para vocês, tá? E depois, então, desse período, a gente tem o nosso momento aqui de perguntas e respostas, tá bom? Então, fiquem muito à vontade, usem mais uma vez, né, repito, usem o chat aí para fazer seus comentários, já fazendo as suas perguntas, tá? Para a gente poder ter essa interatividade, que eu acho que é o grande barato aqui desse nosso momento. Então, Willy, seja muito bem-vindo mais uma vez, né? E aí eu queria que a lógica aqui que a gente vai seguir é uma lógica de o Willy traz toda a trajetória dele, as instituições que ele atende, já atendeu, né, lá na Carta Consulta. O Willy escreveu um livro chamado A Gestão de Cursos, que é um livro que traz essa coisa da jornada de valor autêntico, né? Isso também está muito presente lá no livro. Então, a ideia é que o Willy traga esse conceito, traga a visão dele, né, daquilo que ele já viu e está vendo aí em várias instituições pelo Brasil inteiro, e depois a gente vai ter o Marcel trazendo o case da Unificaf, que também é uma instituição que está presente hoje no Brasil todo, mas que tem uma trajetória muito, muito particular e que reflete, para mim, a Unificaf é uma das instituições que personificam, digamos assim, né, essa nossa provocação do encontro, tá? Então, Willy, seja muito bem-vindo, estamos sedentos aí para lhe ouvir. Obrigado, Fred, obrigado pela gentileza de sempre. Eu queria só quebrar um pouquinho o protocolo para trazer também um caso da Carta Consulta, tá? A Carta Consulta, bem rapidamente, Marcel, a Carta Consulta forma gestores de instituições de ensino há quase 25 anos. Então, são reitores, pró-reitores,
tem um MBA, né, Administração Acadêmica Universitária, que é muito tradicional, tudo mais, né, alguns já fizeram aqui, enfim, alguns já foram professores também do MBA. É um curso, assim, para formar o executivo de instituições de ensino. E eu tenho reparado nos últimos anos, isso é antes da pandemia, tá? Não é só por causa da pandemia, não, uma certa dificuldade em formar turmas com MBA, e eu não tinha essa dificuldade. É um curso híbrido desde 2004 e tudo mais. Mas uma certa dificuldade, um aumento do custo, né, de captação do aluno, né, um esforço extra nesse processo de comunicação e captação, e a gente vamos tocando, acho que faz parte do projeto, né, do desafio de se comunicar, de engajar, de converter, é isso mesmo, a gente entende um pouco de captação, a gente sabe como é que é, né? Só que a gente lançou um outro serviço, assim, no meio desse caminho, que são as reuniões estratégicas. Então, todas as quartas-feiras, de 7 às 8 da manhã, nós nos reunimos com gestores de instituições de ensino do Brasil inteiro para conversar sobre estratégias, coisas que são muito pontuais, né? Eu tenho notado assim, uma certa migração desse processo de formação, não é formal, através de uma pós-graduação lá do Censo, para essas reuniões estratégicas, né? O que isso tem a ver com o que a gente está falando aqui? Eu estou chegando à conclusão, né, ainda é muito cedo para falar, de que as pessoas mudaram um pouco o jeito de estudar a gestão universitária. Eu acho que elas estão mais interessadas nessas reuniões estratégicas, que são muito pontuais, que duram apenas 1 hora, que eles não têm que fazer trabalho, nem entregar, eles já acham que tem trabalho demais nas instituições, do que se comprometer com um curso formal, denso, né, que vai exigir, muito exigente, de 1 ano e meio. Eu tenho reparado isso. Será que eu estou gerando mais valor através de um novo modelo de formação? E tive que ficar atento em relação a isso. É bem provável que sim. É bem provável que sim, porque esse programa cresce muito mais do que um MBA que cresceu durante 20 anos. Então, veja, será que a gente pode estabelecer essa correlação com os MBAs que as instituições oferecem? Estou falando de MBA, Masters of Business Administration, tá? A questão do business, não estou falando de cursos da área da saúde, que é uma outra história, tá? Então, assim, será que esse raciocínio se aplica aos outros MBAs? Será que o meu aluno está buscando networking de uma outra forma? Será que ele está buscando conhecimento de uma outra forma? O que eu estou reparando? Porque antes, esse aluno vinha para se formar, para se capacitar, para entender, para levar para a instituição. Ele sempre gostou de coisas práticas no lato sensu, tá? Então, era sempre muito prático, aplicável. Mas agora ele está querendo pegar para aplicar. Ele vai na reunião, aprende, pega uma ferramenta, aplica, dá certo, dá errado, na outra reunião ele fala, deu errado. Não, aqui eu tenho outra, aqui não, faz desse jeito, as melhores práticas, para depois buscar um referencial teórico denso. Ele tem mais retorno sobre esse investimento, entendeu? Então, eu estou controlando meu tempo aqui, e é engraçado, né? A gente monta, na minha época é transparência, tá, gente? A gente monta os slides, né? A gente monta tudo, mas depois o slide fica muito na nossa cabeça. Então, se você não apresentar nenhum slide, eu peço desculpas. Não, vou apresentar aqui muito rapidamente, mas mais para fechar. É um resultado de uma reunião, uma dessas reuniões que nós fizemos, de 7 às 8 horas. Ela segue uma metodologia, tá? É um octógono, depois a gente conversa sobre isso, mas ela fecha com uma vertical do octógono, é a inovação. Ela fecha o ciclo com uma inovação. E numa dessas reuniões de inovação, surgiu uma questão. A educação para o aluno é custo ou investimento? Tá? A gente acha que é investimento, mas isso não é muito claro na cabeça do aluno e nem na cabeça da instituição. E nos últimos anos, nós tratamos muito a relação com o aluno uma relação consumerista, um aluno mais como assumindo a sua, digamos, o seu investimento, entendendo o seu investimento mais como um custo para ele. Tá? Então, ele divide esse custo com outros custos que ele tem, né, e entende a educação como algo que ele precisa no dia a dia, né? Igual o café da manhã. O dia não começa a ser um café da manhã, né? Mas esse café não garante o café do outro dia, né?
é diferente de de plantar uma árvore, né? Uma árvore garante uma sombra, garante um conhecimento estratégico ali, né? Garante o futuro em alguma medida. Então, como normalmente custo e investimento eles saem do nosso caixa, há uma certa tendência natural da gente confundir essas duas coisas. E na cabeça do aluno de 17, 18, 19 anos, ele confunde isso muito, né? Ele confunde essa. Então, a instituição precisa assumir o seu papel de orientadora nesse processo. É importante que o aluno perceba o valor que a instituição tem, e valor para o aluno hoje é muito mais retorno sobre o investimento que ele faz. Não diria que ele é um investidor, porque o conceito de investidor está muito relacionado à área financeira, mas ele faz sim um investimento no seu projeto acadêmico. Então ele diz, olha, o seu projeto é bom e eu vou investir nele. Como é que eu vou investir? Eu vou dar o meu tempo, eu vou dar algum recurso financeiro que eu tenho para pagar essa mensalidade, eu vou participar de várias formas, eu vou entender que o seu projeto vai entregar para mim coisas que são importantes para a minha vida. Então, por isso, o investimento vale a pena. Eu vou investir nele por isso, em função disso, né? Então, essa é uma relação extremamente complexa para a instituição, e ela deve se preparar para o como fazer isso. Porque, conceitualmente, eu acho que está muito claro, mas é importante que ela se prepare internamente, se organize para mostrar para o aluno efetivamente o retorno que ele tem em relação ao investimento que ele está fazendo. O primeiro ponto é que ele é um investidor no projeto. Isso é para a vida profissional dele. Agora, o segundo ponto é mostrar de uma maneira muito tangível para o aluno o retorno sobre o investimento que ele está fazendo. Eu acho isso muito importante para a gente atingir o conceito, olha, estudar na sua instituição vale a pena. Tem alguns pontos que eu queria mostrar para vocês, não lembro tudo de cabeça, mas eu tenho aqui, organizei como se fosse um roteirinho de apresentação, mesmo os slides, né? Estou compartilhando a minha tela já com vocês, eu vou aqui no modo edição, ou não, vou aqui no modo apresentação mesmo, se eu não estiver compartilhando, me fala, tá? Tá tudo certo aí. Certo, legal. Gente, essa vertical de inovação, né, tem um octógono aqui, que a gente trabalha nas reuniões, mas como eu disse, uma outra história, né? Aí, nós trabalhamos com eles o custo, né? Custo e investimento, são conceitos que eles confundem, e a instituição também confunde isso um pouco, né? Então, aqui tem um conceito de custo, nós já falamos, vocês já sabem, investimentos também, né? Agora, a formação acadêmica, ela não deve ser percebida como um custo, mas como um investimento para a vida. E o aluno precisa entender que cortar investimento achando que está cortando custo é a pior coisa que ele pode fazer, né? Então, a evolução da equação natural de serviços, né, pegando aí um referente teórico do marketing de serviços, que diz que valor é igual a benefícios menos custos, deve ser reconstruída, né, tanto para IES quanto para o aluno. Valor é igual a benefícios menos o investimento. Se não é custo, é investimento. Ou seja, Fred, eu vou ter que reescrever esse capítulo do meu livro, tá? Ele já não está assim, totalmente completo nesse sentido, né? Quem sabe uma segunda edição, né? Está precisando de uma segunda edição. Para o aluno, o valor da educação é retorno sobre investimento, pensar em ROI do aluno e fazer uma correlação com o que a gente vê em finanças, né? O que é investimento para o aluno? Mensalidade é investimento, não vou ficar lendo o texto aqui, mas depois eu mando para vocês, se vocês quiserem. O tempo dedicado aos estudos, ele está investindo, ele faz uma série de renúncias sociais, ele deixa de frequentar festas, ele deixa de encontros da família, enfim, dá uma sumida para poder estudar, né? Esforço cognitivo, emocional, ele tem que se adaptar a metodologias, a professores, ambientes virtuais de aprendizagem, ele vai ter que criar essa mentalidade de crescimento, né? Então, são alguns investimentos que, para ele, são mais claros, né? O que é mais claro para ele? Deveria ser o tempo, mas ele pensa muito em mensalidade, né? E que retorno que ele tem? Bom,
ele valoriza muito a questão da empregabilidade para uma renda futura, para um consumo no futuro, né? Isso é um valor que ele tem. A mobilidade social também é muito comum a gente perceber, ele faz para sair daquela condição social dele, ele acredita que uma graduação vai dar para ele, ainda que não dê um emprego formal, que não garanta um emprego formal, Marcel, mas em algumas áreas do conhecimento da formação, ele pensa, principalmente nas licenciaturas, ele pensa, inclusive, de sair de uma condição social terrível que ele está, para ter um emprego na prefeitura, para dar aula, para evoluir de alguma forma e ter ascender socialmente. O próprio capital intelectual, né, aumento do conhecimento, aumento da autonomia a partir desse conhecimento, pensamento crítico, e networking e oportunidades, né? Ele também valoriza muito isso, né? São retornos que ele espera. Bom, isso é o que a gente percebe. Agora, o mais correto é perguntar para ele. Então, assim, pergunta para ele, tá? A gente tem isso aqui como referência? Tem. Mas num processo de avaliação, o que o aluno valoriza mais, vai lá e pergunta para o aluno. Não faça isso com questionários estruturados, faz isso com um qualitativo, uma pesquisa qualitativa. Tem muito mais resultado, e façam perguntas diretas. O que você mais gosta aqui? O que você menos gosta? Isso é muito importante, tá? Então, esse é o primeiro ponto, né, perguntar para ele. E o segundo ponto é se organizar para uma oferta educacional mais tangível, para que ele possa perceber valor. Porque há uma tendência natural de que ele perceba com maior clareza aquilo que é tangível. Então, mensalidade é tangível, emprego é tangível, o tempo dele dedicado é tangível, o network é tangível, né? Entregar isso para ele. Bom, vamos pensar no como, porque eu acho importante, a gente está num momento da educação brasileira, no ensino superior, que eu estou adorando, gente. Eu estou adorando, porque a gente está indo muito para o como, a gente está caindo na real, né? Depois a gente pode até falar um pouco sobre esse novo marco regulatório, né? Estou adorando, não é perfeito, mas eu estou adorando, porque está levando para uma realidade, está protegendo muito o sistema. Bom, a gente pega isso lá na frente, depois do momento das perguntas. Mas vamos como, né? Então, a gente tem que ajudar o aluno a perceber e a medir o retorno desse investimento. Fazer um mapeamento de um ROI acadêmico, mostrar dados de trajetórias dos egressos, né, salários, empregabilidade, entregar dashboards de competências que ele vem desenvolvendo, então isso envolve tecnologia, né? A mentoria estratégica de carreira, cuidar da carreira dele, não só da formação, mas cuidar muito da orientação dele, né? E comunicar, né, institucionalmente, né, algo que reforce o valor, né? Mudar a narrativa de mensalidade para um aporte educacional com retorno estratégico para ele, né? Então, aumentar o retorno sobre o investimento, quer dizer, o ROI do aluno, né? A instituição, para fazer isso, a instituição precisa combinar excelência acadêmica, e aí começam os desafios também, inteligência de mercado, ela tem que estar conectada com o mercado, o seu coordenador tem que estar conectado com o mercado, ele não é um acadêmico apenas, tá? E um propósito institucional claro, sério, honesto, transparente com ele. A gente não pode vender a nossa relação, aquela história, sabe, que a gente fala que é cultural no ensino superior brasileiro, eu finjo que ensino, você finge que aprende, a gente vai tocando a vida dessa forma. Isso, gente, tem que acabar, né? E eu acho que a gente está num bom momento para isso acabar. 5 eixos estratégicos que eu acho que são interessantes, aqui já controlando o meu tempo, chegando do 15º minuto, vou até lá para 20 minutos, né? Daqui a pouquinho, 5 minutinhos aqui para mim. Primeiro ponto, aprendizagem que gera valor prático. Para o aluno, ele vê a utilidade imediata no que ele aprende e já começa a se posicionar, né? Principalmente antes de se formar. Eu acho importante demais a gente pensar em Trustable Professional Activities, as EPAs, eu acho que isso está entrando forte, né? Ajustar, repensar as nossas matrizes curriculares. Agora, mesmo antes do período de transição, o marco regulatório fala em 2 anos, mas eu não esperaria 2 anos, eu iniciaria muito forte agora,
para começar 2026 já com novas matrizes, tá? Investiria muito nisso. O outro ponto é a empregabilidade como meta de aprendizagem, né? Aumenta a chance de emprego rápido qualificado. E isso é as coisas que eles mais valorizam, né? Então, tem alguns exemplos aqui de núcleos de carreiras e tal. O outro ponto é a experiência do aluno como diferencial, a experiência agora. Ele não aprende só, ele vive uma experiência, e a gente tem que provocar essa experiência através de tecnologia, através do método de aprendizagem, também através de aspectos de sensoriais. Trabalhar muito sensorial com ele. Isso é muito importante também. Nós estamos entrando nessa fase aí. Certificações intermediárias, eu acho isso fantástico, tá? Ele tem uma validação concreta do investimento logo a partir do primeiro semestre. Às vezes, gente, não é uma certificação que ele precisa, tá? Mas alguns distintivos profissionais que ele vai agrupando. Quando a gente fala de certificações, a gente pensa, para que ela tenha efetividade, para que ela tenha credibilidade, a gente precisa de um processo mais complexo de avaliação. Eu certifico quem eu avalio bem, né? E eu devo ser exigente nos processos de certificação, né? Até das microcertificações. Adoro, acho fantástico. Mas, às vezes, um distintivo, né, gamificado ou não, ou um distintivo por competências desenvolvidas e comprovadas, isso vai agregando valor ao currículo dele, ao portfólio dele. E é um caminho bastante interessante para a gente entregar já e tornar o retorno tangível mesmo antes do diploma final. Tá? A relação que se construiu até aqui é assim: você paga a mensalidade, depois de 4 anos você ganha um diploma, não necessariamente um emprego, igual o Marcel disse, né? Ele tem razão. Ou ele pode Claro, eu falo claro. aqui, cara, o que você está colocando aqui é exatamente o que eu pensei em mostrar, é 100% alinhado com o que eu vou mostrar na prática, o que a gente fez aqui, tá? É engraçado até, você vai falando, fala, porra, você tá pode pular minha palestra, viu, Fred? O Willy já... Maravilhoso. Que bom que vocês estão falando. E eu queria... Fez reunião prévia, né, Willy? A gente acabou batendo, mas, Não. cara, vai ver na sequência o que eu vou mostrar. Eu ia falar isso, né? Que até para quem está chegando, quem já sabe um pouco do jeitão aqui do Meeting, eu procuro não fazer muita reunião de alinhamento antes, isso é proposital, tá? Para gerar, primeiro para gerar, assim, às vezes que as coisas possam ir sim numa direção divergente, mas é muito bacana quando coisas como essa acontecem, né? A gente não combina nada, mas está tudo caminhando para o mesmo lugar, eu acho isso fantástico. E se você concorda, está 100% alinhado ou não, você vai ver. Que bom. Tô a fim de ver. Que legal. É bom, né? Vamos lembrar, né? Essa foi uma reunião de inovação, da vertical de inovação, né? Então, quer dizer, isso significa que vocês estão inovando na prática mesmo, pelo menos assim, dentro do que a gente considera como inovações incrementais, né? Sem dúvida. Bom, vamos lá. O quinto e último é a cultura de propósito e comunidade. Eu acho que isso é muito importante também. O aluno sentir que tem propósito, algo maior, e principalmente as novas gerações, eles avaliam muito a questão do propósito. Eles gostam de se engajar a propósitos. Assim. Pelo menos eles falam isso. Isso faz parte muito da narrativa deles, né? Então, não é só o aluno que consome, né? A ideia não é só de ser consumista. Ele também é uma boa parte desse aluno vincular, né? Então, esse ROI é emocional e é simbólico, tá? Gente, a relação emocional do processo de formação e da experiência do aluno com a instituição, ela é muito mais forte do que o conteúdo científico, sobretudo em momentos em que o conteúdo está aí, né, disponível para todo mundo. Então, assim, para valer a pena, você tem que me emocionar, sabe? Para valer a pena, você tem que me fazer rir, me fazer chorar, você tem que me fazer sentir coisas assim, que são muito do sensorial, estão muito relacionadas ao sensorial, sabe? E isso não é só o marketing que tem que fazer, gente, né? Isso é o acadêmico que tem que fazer. Eu costumo dizer o seguinte, que a solução não está no marketing, a solução não está no financeiro, a solução está no core business, a solução está na área acadêmica,
né? A gente não pode entregar para o marketing a responsabilidade de resolver os problemas, né? O marketing tem uma função dele específica, importantíssima, de comunicação, né? Mas ele não vai resolver isso, né? Ele vai ajudar, ele vai atuar nesse sentido. A coisa está no acadêmico, a gente está no momento certo de mudar isso, a gente está numa janela de oportunidade, tá? Bom, como é que a gente vai medir isso? É uma questão, porque como fazer, a gente já sabe que pelo menos 5 eixos, né? Tem outros, né? Mas como é que a gente vai medir? E aí a gente criou um plano ROI-aluno, tá? Só para entregar alguma coisa mais prática, a gente colocou ali alguns indicadores de retorno acadêmico para o aluno, por exemplo, são exemplos, podem ter outros, tá? Empregabilidade, renda após a formação é um indicador. Engajamento em programas extracurriculares, sobretudo considerando a curricularização nos termos da Resolução 7, eu acho isso importantíssimo. As competências adquiridas, as exigências do mercado, essa conexão é importantíssimo o aluno avaliar isso, né? A instituição entregar para o aluno isso, e a satisfação em uma jornada formativa. Eu acho que isso também são 4 pontos, né? Isso não é muito difícil de colocar, não, de fazer, não. A gente tem, inclusive, empresas que fazem esse tipo de medição, esse item 3 aí de competências, e fazer essa correlação em escala alta, porque elas trabalham com tecnologias, né? Se quiser, eu posso até indicar um para vocês. Ô Fred, é isso que eu gostaria de trazer para a gente iniciar a discussão, e eu estou a fim de terminar aqui para ouvir o Marcelo, tá bom? E ouvir as outras pessoas que estão na reunião. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Maravilha, Willy, foi fantástico, e eu acho que o Marcel aí já trouxe que há um grande alinhamento, né, com aquilo que ele vai contar. Então, Marcel, sem nenhuma delonga aí, queria já te chamar para você contar aí a história da Unifecaf. Mais uma vez, seja muito bem-vindo aqui no Meeting Online. Boa, beleza. Prazer, pessoal, estar aqui com vocês. Vamos lá. Eu tinha preparado um PowerPoint aqui, mas eu acho que eu vou mudar a ordem, Fred. Eu quero mostrar na prática o que a gente está fazendo, né? Então, eu vou entrar no nosso site, vou baixar um guia de curso de administração e eu quero tangibilizar muito do que o Willy falou ali, do ponto de vista do que deve ser feito. Eu quero mostrar o que a gente fez, que está muito, muito bem... Quer dizer, na minha verdade, vocês vão dizer se tá alinhado ou não, né? Mas eu vou mostrar aqui, ó. Pera aí. Permitir um compartilhamento de tela. Vê se está aparecendo minha tela aí agora para vocês, tá, Fred? Sei que vocês estavam gostando. Ainda não. A gente tá ainda... Agora sim. Foi? Agora sim, agora sim. Tá. Então, vou entrar no nosso site, vamos fazer online aqui ao vivo, tá? Vou entrar no nosso site e eu queria mostrar o que a gente fez. Todos os cursos é a mesma coisa, mas eu vou pegar a administração, por exemplo, e mostrar o que a gente fez a respeito. Vamos lá, saiba mais, baixar guia de curso. Tá aparecendo o guia de curso aí, Fred? Tá, eu não estou vendo. Tá sim. Então, dado o que foi falado, eu queria tangibilizar o que a gente fez. Então, assim, primeira coisa, deixa eu só parar um pouquinho, eu volto já na sequência. O que eu sempre começo falando é que eu, como CEO do Centro Universitário Unifecaf, como um dos mantenedores, uma crítica recorrente quando a gente conversa com os empresários é o seguinte: cara, vocês estão formando aluno para quem? Essa é uma pergunta constante, assim. Para a gente é que não é, os empresários falam. Então, primeira coisa que eu gostaria de instigar vocês a fazer é sair da bolha acadêmica, educacional e tentar conversar um pouco com quem emprega essa nossa galera, né? Então, fala com um empresário, fala com um diretor de RH e você vai ver que a crítica é gigante. Ele fala assim, cara, o que vocês formam e o que eu preciso tem um gap gigante. Por que vocês não estão ensinando o que efetivamente importa? O aluno chega aqui e não está preparado para fazer o que eu preciso que ele faça. E eu acho que isso é um pouco até da causa raiz para essa questão da gente estar perdendo um pouco de credibilidade no mercado de trabalho e eles não estarem mais associando o diploma a uma trilha que efetivamente prepara para o que o mercado precisa. Então, a gente fez uma modernização de matriz curricular drástica aqui na Unifecaf e eu quero ilustrar isso mostrando a administração, tá? Então, eu vou compartilhar de novo a tela aqui só para mostrar para vocês o que a gente pensou, no nosso caso, para a administração. Espera aí. Compartilhar a tela. Então, aqui está a nossa matriz de curso de administração. Então, aí eu questiono vocês, e aí não é de uma maneira crítica, mas é de provocativa, uma provocativa no bom sentido. Vocês acham que hoje,
dentro do marketing, é importante você ensinar campanhas no Facebook, Instagram e TikTok para o aluno? Na minha visão, galera, é fundamental. Não faz sentido eu ficar ensinando para o cara só os 4 P's do marketing. Então, o que a gente fez aqui? A gente botou uma disciplina, tá aqui, eu não sei se tá dando para ver, Fred, assim, tá legível? Como é que tá? Tá Me sim, fala. tá sim. Então tem aqui, social media, campanhas no Facebook, Instagram, TikTok. RH, o que a gente tem? Employer branding, isso é fundamental. Como é que eu faço para atrair e reter os maiores talentos? Alta performance e processo seletivo. Então, como é que eu treino, capacito nossos alunos para mandarem bem no processo seletivo? Eles precisam pesquisar qual é a cultura corporativa da empresa, eles precisam fazer o perfil dele no LinkedIn, ele precisa ter um perfil de LinkedIn atraente que chame a atenção das marcas empregadoras, né? Então, isso é uma coisa que eu acho que é fundamental. E aí eu até retomo um pouco o que o meu colega falou antes, ele estava falando sobre deixa eu ver o ponto. Eu ia falar sobre employer branding, assim. Não, você estava falando. Deixa eu me lembrar aqui, Willy. Eu queria fazer o gancho, você falou um negócio que soou o assunto na hora na minha cabeça, mas eu agora esqueci. Eu vou falar e depois eu vou falar. Eu tô ficando velho precocemente, Willy. Eu esqueço as coisas. Eu queria fazer um gancho sobre o que você falou, mas beleza, eu vou mostrar. Então, vou falar de produto, depois eu vou me lembrar. O gancho eu falo. Então, assim, primeira coisa que eu acho, o nosso produto tem que ter aderência ao mercado. E hoje existe, pelo time que pensa a matriz curricular, uma crença limitante muito grande de que as DCNs, as diretrizes curriculares nacionais, são muito restritivas. Isso não é verdade. Quando a DCN fala que você tem que ter tal conteúdo, ela não fala qual é a carga horária de cada um desses conteúdos e nem fala que aqueles são os únicos conteúdos que tem que ter na sua matriz. Então, você pode aglutinar itens de DCN numa disciplina só e você pode trazer um monte de inovação para dentro da matriz. Então, esse é um primeiro ponto, um primeiro aspecto que eu acredito. Ah, lembrei. Você estava falando o seguinte, a gente não pode deixar a cargo do marketing fazer isso. Hoje o que a gente precisa é o acadêmico. E eu falo isso, Willy, também, mas eu falo de produto. Hoje não adianta a gente pedir para o nosso marketing fazer mágica. O marketing não faz mágica. Se a gente não tiver um produto que efetivamente gere valor para o aluno, aquilo você pode dar um salto de galinha, conseguir matricular alguma coisa, mas você não vai ter um crescimento sustentável e de longo prazo, porque a população está ficando mais crítica e está entendendo que o diploma pelo diploma não faz a diferença, né? Não mexe o ponteiro na vida dele, assim, como mexia lá atrás. Então, era isso que eu queria fazer até o gancho que você falou. E eu acredito totalmente, eu acho que o foco tem que ser em produto, em gerar valor para o nosso aluno. Então, o primeiro ponto, eu acho que essa questão de matriz, aqui eu estou mostrando, tem um monte de coisa. As nossas matrizes estão liberadas, depois vocês dão uma olhada. A gente tem planilhas avançadas, planilhas básicas. Eu tenho valuation em projetos de investimento. Hoje, quando a gente fala de gestão financeira, quanto vale uma empresa? Cara, valuation, dentro de valuation, o método principal é fluxo de caixa descontado, é fundamental passar, e eu diria que 98% das instituições não ensinam valuation dentro de gestão financeira ou dentro de administração, e eu acho isso um problema grande e uma falta de priorização do tempo do nosso aluno gigante. Isso é muito fundamental que ele aprenda, então tem que estar na matriz isso, no meu ponto de vista. Outra coisa que você falou, que eu queria já ilustrar, é sobre as badges, certificações intermediárias. Então, assim, o meu aluno de administração, ele recebe, ao longo da jornada, o que a gente fez? A gente mapeou o que ele vai aprender que é importante para o mercado de trabalho, e tudo que ele aprende que é importante para o mercado de trabalho, a gente gera uma certificação para ele. E aqui a gente optou por gerar em inglês até, não porque a gente ache chique ou bonitinho botar em inglês, é porque como o mercado de trabalho, as empresas mais criteriosas utilizam termos em inglês, eu já quero familiarizar meu aluno com um termo que é um termo utilizado no mercado de trabalho. Então a gente tem certificação de expert em planilhas, super relevante, social media maverick. A gente também tem uma pegada aqui na FECAF, só entrando na Unifecaf, a gente às vezes chama o nome de solteiro, né? O nome de solteiro era Unifecaf, quando virou centro universitário, posso ser Unifecaf, é o nome de casado nosso agora, que eu brinco. Mas a gente tenta utilizar nomes descontraídos, então a gente quebra essa regra de que para ensinar precisa ser série chato, então a gente bota nomes divertidos e tem muito... Aí é um outro negócio que depois eu posso falar se for o caso, que a gente chama de edutainment, né? A gente acredita que educação e entretenimento podem caminhar junto, tem os 10 mandamentos, né? Que a gente fala religiosos, tem lá, não matarás, não cobiçarás a mulher alheia, não tem um mandamento dizendo estudarás e será série chato. Quem disse
que precisa ser série chata. Então a gente quebra muito isso em diversos aspectos, do ponto de vista de infraestrutura de campus, nosso campus tem pista de boliche, estúdio de piercing, tatuagem, como também do ponto de vista de naming das disciplinas e das certificações e também no calendário acadêmico. Mas vou voltar para produto aqui, tá? Então a gente vai... O que a gente fez? A gente não pegou cada disciplina e transformou numa certificação para não banalizar o instrumento da certificação. Então a gente entendeu assim, o que ele está aprendendo ao longo dessa jornada que gera valor para o mercado de trabalho. E aí a gente certifica ele e já certificamos no formato de badge, pessoal. Então isso aqui já vai direto para o LinkedIn, que você falou também, William, até. Então deixa eu mostrar aqui os nossos badges na prática. Deixa eu ver se tem o meu LinkedIn, acho que não está. Depois quem quiser até me adiciona lá no LinkedIn. E não está aqui direto, mas peraí, deixa eu ver se eu entro rapidinho. Ih, eu vou ter que... Não sei a senha de cabeça. Eu mostro na sequência. Depois, quem quiser, entra lá. Marcel Gama no meu LinkedIn. Eu tenho 2 badges. Métodos ágeis, mas o badge vem de distintivo em inglês, né? E é a certificação no formato digital. Hoje a gente dá muito mais visibilidade para os nossos méritos acadêmicos digitalmente do que na via física. Antigamente a gente pegava papel, emoldurava, botava atrás do nosso escritório. Hoje a gente tem muito mais visibilidade porque a gente tem de mérito nesses badges, né, que a gente sobe no LinkedIn lá, em licenças certificados. E então todas essas certificações já automaticamente são digitais, o aluno recebe um e-mail com a instrução já de como subir isso lá no LinkedIn dele. Outra coisa que é muito relevante é que as atividades avaliativas, eu não acredito mais que na educação 5.0, e até foi um tema de uma palestra que eu fiz no Rio Innovation Week, que rolou há uma semana atrás. Eu acho que hoje o jeito de avaliar o aluno adequado é mandar ele efetivamente fazer aquilo que ele aprendeu. Então, se o aluno aprendeu a programar em Python, eu não vou fazer uma prova perguntando o que significa o comando if, por exemplo. Não, eu falo, você aprendeu a programar em Python? Então faz um programa em Python assim, assim, assado. E isso, ele subindo na nossa plataforma, sendo um aluno de AD, ou entregando para o professor via e-mail, sei lá, um aluno do presencial, subindo, tanto faz o canal de entrega, a gente avalia aquele criativo que ele fez e a gente dá uma nota para ele. Mas mais importante não é nem isso, de dar a nota, é que esse programa em Python que ele fez pode ir para o currículo dele, onde ao invés dele dizer no currículo dele, sei programar em Python, esse aluno vai falar, sei programar em Python, clique aqui e veja um programa que eu fiz, né? E a gente acredita que a gente coloca os nossos alunos numa posição de vantagem competitiva quando ele passa a mostrar no currículo dele o que ele sabe fazer, ao invés de somente dizer o que ele sabe fazer. Então a gente pensou nessa jornada do aluno em que ele pode gerar de evidência, uma evidência concreta, pode ser um programa em Python, pode ser um arquivo de Excel, pode ser um PDF de um trabalho que ele fez, pode ser um depoimento em áudio. Então, pode ser vários tipos de formato, mas é uma evidência de algo que ele aprendeu, seja uma hard skill ou soft skill. E aí eu entro até também nisso, que também tem outra coisa, a gente tem como objetivo formar nessas 15 soft skills aqui, e a Unificaf criou uma toolbox correlacionando que tipo de metodologia pedagógica eu posso manejar para desenvolver cada uma dessas 15 soft skills que a gente tem como objetivo formar. E até fazendo uma digressão a respeito de soft skill, hoje, em época de IA, pessoal, é muito mais importante o cara desenvolver isso do que aprender uma hard skill, que é aquilo que estava no diploma, na matriz que eu mostrei lá para vocês aqui rapidamente. Por quê? Porque hoje a hard skill a gente aprende muito rápido e muitas vezes o ChatGPT faz com que a gente nem precise dominar. Até precisa, tá? Porque o ChatGPT não gera um output pronto para a gente. A gente ainda precisa, como humano, revisar aquilo, dar contexto adequadamente, mas assim, a gente conseguir ter visão sistêmica, saber trabalhar sob pressão, resolver, ter capacidade de resolução de problemas. Quando eu falo a gente, na verdade, o foco é no aluno. Até. É mais importante que o nosso aluno consiga desenvolver isso do que a hard skill, porque a hard hoje acabou sendo mais fácil de ser adquirida. Então, a gente tem essa toolbox onde eu tenho lá, por exemplo, como é que eu desenvolvo o trabalho sob pressão nos alunos? Eu tenho uma toolbox lá falando exercício com tempo restrito. Então, uma atividade que o aluno faria confortavelmente 1 hora, por exemplo, você pode falar, vocês têm 10 minutos para fazer isso. Através do tempo escasso, desse tempo exíguo em relação ao tempo que ele faria confortavelmente. E o pessoal, me perdoa outra coisa que eu também tenho, é o seguinte, quando eu começo a falar do negócio, eu desinvesto, eu boto a velocidade 5 e vou... Se eu estiver falando muito rápido, pode falar, Marcel, calma, dá uma respirada, fala mais devagar, eu falo mais devagar, tá bom? Eu dou uma respiradinha aqui, falo mais devagar. Fred, eu não estou vendo vocês, então eu queria só saber, estou falando muito rápido ou pode continuar nesse ritmo? Velocidade? Pode seguir, qualquer coisa o pessoal usa aí o chat para fazer pergunta, para fazer algum comentário, mas está ficando super, tá perfeito, pode seguir aí.
A Yara falou que eu peguei o curso mais bacana. Yara, eu vou pegar, vou trocar, só para você ver outro vários. Quer escolher você o curso? Eu vou pegar biomedicina. Quer biomedicina? Eu vou continuar qualquer outro, mas isso a gente fez para todos, tá? Mas biomedicina, a gente modernizou tudo, saúde, direito, eu botei visual legal design, então assim, a gente fez para tudo isso, tá? Tá, beleza. Dito isso, falei da toolbox, onde a gente correlaciona, falei que tipo de metodologia para desenvolver cada uma delas. E o que a gente está fazendo agora de diferente, pessoal, que é bem bacana. Isso aqui tudo, quando a gente fala de matriz, eu vou voltar aqui, vou ver vocês, que eu estou sem ver vocês há um tempão, aí a gente consegue ser mais dialético aqui, ver a carinha de vocês e tal. Uma coisa que a gente fez agora é o seguinte, além de modernizar os cursos do passado, entre aspas, e trazer uma visão dos cursos mais moderna, a gente também está agora enriquecendo o nosso portfólio com os cursos das profissões do futuro. Então, qual é o curso que a gente lançou mais recente? Inteligência Artificial e Automação Digital. E a gente caminhou co-branded junto com a Rocket City. Eu não sei se vocês conhecem, a Rocket City é a maior escola de devs do Brasil, escola de cursos livres. Então, o cara quer aprender Node, React, Python, Java, etc. Eles faziam Rocket City e Alura, os dois são grandes players, assim. E a gente fez Eu dou. Willy, Fala. Willy, eu vou aproveitar o que a Paloma trouxe. Willy, desculpa, Marcel, eu vou aproveitar o que a Paloma trouxe aqui e vou te fazer um pedido. Você falou sobre isso, é um pedido que eu também me interesso. Mostra aí o curso de biomedicina. Agora. Vamos lá. Agora aqui. Eu acho, né, Paloma, que se encaixa num curso mais metódico, mais, né, que é da área da saúde, que tem algumas coisas, acho que vai ser bacana a gente assistir, tá muito legal. Vamos lá, ó. Biomedicina, galera. Vamos ver biomedicina. Biomedicina. O que nós temos aqui de... Se você entende, quem entende de biomedicina... Mas vamos lá, o que eu tenho aqui? Práticas biomédicas e estéticas. Peeling e laser terapia. Isso aqui não é trivial, a galera não tem. Isso é moderno e a gente botou na matriz de biomedicina. Aí quem manja da área de saúde mais do que eu pode me ajudar até. Citologia oncótica. Isso, até onde eu sei, é que como eu sou engenheiro de produção, eu navego muito melhor na gestão, tá? Alta performance processo seletivo institucional, tem todas. Eu tenho... Deixa eu ver o que mais. Me diz aí, galera, quem é da medicina para poder dizer o que tem. Fisiologia neuroendócrina. Eu tenho... Deixa eu ver. Reprodução assistida. Análises toxicológicas. Olha as certificações intermediárias que a gente emite para os alunos em biomedicina. Inovações biomédicas, práticas biomédicas em estética, reprodução assistida, diagnóstico por imagem. Eu não sei se vocês concordam, mas assim, é muito mais prático e menos teórico do que 99% das instituições, por exemplo. Então, a gente... Por exemplo, hoje quem faz biomedicina, aí se tiver alguém especialista quiser até falar, hoje quem faz biomedicina está muito interessado na área de estética. Então a gente botou muita coisa de estética para que o aluno aprenda efetivamente peeling, botox, isso tudo a gente botou na matriz assim do curso para o aluno aprender. Então Fred, vê se... Maravilha. Acho que ficou bem claro, tá? Tem a parte ali de alimentos ali também, que não é muito comum de ver, né, na matriz. Muito bacana. Acho que você conseguiu mostrar que tem um método, né? Tem um olhar assim próprio de vocês, né? Essa foi a diretriz e aí a gente sentou com cada coordenador e o norte é esse, assim, aspectos celulares e genéticos, cálculo para a ciência da saúde, farmacocinética, farmacologia biomédica e até, por exemplo, biomedicina e farmácia, por exemplo, que é a mesma coordenação. Só dar um exemplo, pessoal, para vocês. Hoje, todos os farmacêuticos do grupo RD Saúde, que é a Raia Drogasil, eles fazem Unifecaf. A gente tem mais de 1.000 pessoas fazendo farmácia na Unifecaf. Hoje, todos os farmacêuticos fazem conosco. E a gente fez uma matriz específica para a RD Saúde, atendendo o que elas tinham de especificidade. Consegue, tá no site, liberado. Tudo, os dois não, todos os matrizes. E aí, se pegar agora de tech também, deixa eu pegar uma de tech, só passar rápido para vocês verem, tá?
Calma aí. Análise de desenvolvimento de sistemas, por exemplo. Não sei se vocês têm aí. Pegar de uma outra área, assim, tá? Olha o nosso curso de tech, por exemplo. Vamos lá. Deixa eu falar os que eu adoro, assim, ó. Game Development, Mobile Development, Cybersecurity, Agile Software Design. Aí você pode falar, por que está em inglês? Porque, cara, esse mercado de devs trata da linguagem inglês. O meu aluno não é o aluno rico, topo de pirâmide. Ele não fala inglês, mas eu quero introduzir ele nisso. Container e Kubernetes. Container, eu sei quem é aqui, é da área de programação. É o seguinte, hoje quando você faz um programa, o ideal não é você fazer ele todo junto num bloco só. Você tem que blocar ele em containers, que fica mais fácil, por exemplo, sair aquele dev entre um outro, você conseguir mexer naquela parte do programa em específico. E aí, as nossas certificações intermediárias. Eu tenho Chatbot Developer, eu tenho Full Stack Dev, Python Dev. Então, assim, é muito hands-on e muito prático isso, né? Na nossa visão, isso. Acho que eu ilustrei. Quanto tempo já deu, Fred? Só para saber quanto tempo eu falei. A gente tem mais uns 8, 9 minutinhos aí, para a gente poder abrir para perguntas e poder seguir. Nós vamos seguir falando, tá? Pessoal, a duração, eu sempre esqueço de avisar isso, já me falaram várias vezes, eu também. A duração aqui é mais ou menos de 1h30, tá? No máximo aí. Aí depende, já teve edição que a gente já fez quase 2 horas, mas a ideia é que dure mais ou menos 1h30, tá? E aí, dentro desse cenário de profissões do futuro, a gente criou esse curso de inteligência artificial e automação digital, e dentro de automação digital, pessoal, o que a gente está querendo formar muito é no-code e low-code. Hoje o cara pode programar sem codar, que a gente fala, que é digitar linha de comando. Então, a gente ensina N8N, Bubble, etc. para o cara. E a gente está no pipeline agora, uma graduação de Creator, Digital Influencer, está lançando agora, e agora inteligência artificial para advogados, inteligência artificial para médicos. Então, a gente está vocacionando para já trazer o aspecto prático da inteligência artificial aplicada na realidade do cara. Inteligência artificial para vendas, inteligência artificial para marketing, growth, etc, etc. Eu tenho uma apresentação aqui, Fred, que foi a que eu fiz do último Meeting Experience, e aí eu falo que a chave de tudo, na minha visão, eu vou passar rapidinho. Passa porque é o seguinte, tem uma galera perguntando aqui da apresentação, a gente vai disponibilizar daqui a pouquinho, no finalzinho, o link da pesquisa. Aí quem responde a pesquisa, automaticamente a gente já manda as apresentações, tanto do Willi quanto do Marcel. Essa apresentação, estou aqui falando para você, enquanto isso você vai colocando aí, Marcel. Essa apresentação que o Marcel fez no ano passado, ela, assim, foi realmente icônica, assim, lá no nosso Meeting Experience, porque as pessoas ficaram realmente muito encantadas com acho que é isso, né? Acho que todo mundo gosta muito de ver case, né? E o Marcel trouxe isso, e acabou de fazer isso agora, né? Não é muito comum, vocês vão convir comigo, não é muito comum o cara dizer assim, não, peraí que eu vou abrir o nosso site aqui agora, cheguei a me segurar aqui, mas sabia que o Marcel ia tirar onda e que as coisas estariam muito bem colocadas aí, né? Então essa apresentação a gente manda para vocês também. Passa ela aí, Marcel. Passo. Vocês estão vendo ela aqui, a apresentação? Sim. Não, e o que eu falo é o seguinte, Fred, a gente não tem compromisso com o erro, não. Se a gente tiver alguma coisa e zero feito... Mas é aquele negócio, primeiro a gente faz, depois a gente melhora, então a gente tem que ser executor e mandar ver e fazer, né? Na minha visão, eu entendo isso. Perfeito. Apresentar aqui isso. Tá maximizando, então beleza. Quem sou eu? Eu vou passar rapidinho, porque eu quis gastar mais com isso, que se conecta 100% ao que o Willi falou antes, mas eu sou engenheiro de produção formado na FRJ, bacharel em Direito da PUC, CEO da Unifecaf. E aqui eu brinco falando que sou uma das pessoas pior avaliadas do ponto de vista de inteligência emocional, mesmo tendo lido Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie 158 vezes, assim. Aqui a gente fala um pouco de números, então o nosso crescimento em graduação presencial foi grande, mas no EAD a gente está explodindo, crescendo muito.
Pós-digital também crescemos bastante, mas agora a gente está numa estratégia de dar um upgrade na qualidade de todas as pós e subir ticket, então eu não busco mais volume, eu quero ticket médio alto também em pós-graduação, por isso que ela deu uma diminuída. E aqui eu trago um negócio que eu acho relevante para todos os gestores, assim, não tem como a gente fazer algo fora da curva, fazer algo extraordinário se a gente não ter as pessoas certas a bordo da empresa. Então, nós precisamos, eu como CEO, eu gasto um tempo grande conhecendo pessoas do mercado, conhecendo gente e trazendo quem eu acho que é fora da curva, assim. E meu lema até, é um lema que pode ser até polêmico, é de que eu prefiro muito mais segurar um louco do que ter que empurrar um morto. Isso eu falo direto para a galera do meu time. Então, assim, cara ligado no 330 e proatividade é o perfil que a gente busca lá dentro da Unificaf. E respeito a opinião divergente, mas eu tenho essa visão clara e cristalina, né? Eu sou maior headhunter lá, então assim, a gente se conecta com as pessoas pelo LinkedIn muito, né? Então a gente está sempre chamando pessoas para tomar um café, etc. Esse aqui são os nossos princípios corporativos, é o PARISFE, o acrônimo, e aí eu vou passar rapidinho, né? Mas um é proatividade, a gente fala, pô, o aluno entrou em contato pedindo um boleto, se a gente tem a visão de que ele está faltando às aulas, ou ficou muito tempo sem acessar o AVA, que seria a versão de faltar aulas no EAD, por que a gente já não dá um passo a mais e fala, pô, por que você faltou as últimas 5 aulas? Você está bem? A outra coisa é a agilidade. Eu falo, pessoal, no longo prazo estaremos todos mortos, então a gente precisa ser rápido, é tudo para ontem. Lembrou de algo que é para fazer, que você consegue fazer em até 5 minutos, faz agora, assim. A outra coisa é resolver, a empresa começa a crescer um pouco, as pessoas falam, eu fiz a minha parte, ele que não fez a dele. Ele falou, cara, fazer a sua parte, correr a maratona de Boston, dar 3 cambalhotas para trás, mas não resolver o problema do cliente /aluno ou cliente interno, sei lá, o marketing hoje tem como cliente interno as outras áreas. Se você fazer a sua parte, mas não resolver o problema do cliente, é o mesmo que você não fazer nada. Então, assim, pegou o assunto, resolva. Outra informalidade, eu falei um pouquinho, rapidinho aqui, sobre essa questão. Então, a gente dialoga de maneira informal, arrasou miga no jeito de falar com o aluno, manda emoji. Segurança da informação passada, eu falo, pessoal, eu sei, não sei é ótimo, eu acho é péssimo. Então, assim, tenha segurança do que você está falando. Flexibilidade, né? Todo mundo fala, pô, eu não posso abrir exceção para ele, porque se eu abrir exceção para ele, todo mundo vai pedir. Eu falo, não, 99% das vezes, se fizer sentido o que o cara está fazendo e você abriu exceção para ele, você transformou aquele cliente num promotor da nossa marca e a gente vai reverberar isso muito e acabou, e ninguém mais vai pedir. E se por acaso você abrir uma exceção para o João é o Duda Mendonça, falou para todo mundo, amanhã tem 5 mil pessoas pedindo para abrir a mesma exceção, você fala, eu abri exceção para o João, mas não vou abrir exceção para 5 mil e acabou. Você fecha, mas não deixe de resolver o problema do cara partindo da falsa premissa de que se você resolver o problema dele, todo mundo vai pedir. Isso é falso, 99% das vezes isso não vai ocorrer. E outra coisa é empatia, a gente se colocar no lugar do outro é muito importante. Então, você está atendendo um aluno, você é marketing, se coloca no sapato e na roupa de quem está te pedindo algo. Eu acho que se você pensar olhando pelo prisma do coleguinha ali, eu acho que isso ajuda muito a gente convergir para a cultura adequada. Então, acho que esse PARISFE eu bato sempre nessa tecla, eu acho super relevante a gente criar os princípios corporativos da empresa. E eu acho que princípio é o negócio mais importante do que você ter processo organizado, porque se o princípio estiver enraizado, se o pessoal conhecer os princípios e os valores que reinam naquela empresa, eu acho que ele vai tomar a melhor decisão independente de um procedimento operacional padrão que a gente está querendo treinar o cara ali. Porque o mundo é muito diverso e complexo, então a gente tem que fazer com que ele tenha o senso crítico e o alinhamento adequado para convergir ao que é a cultura daquela empresa. Seja essa ou seja outra, independente de qual é a cultura da sua empresa. Aí aqui eu falo que a gente tem uma obsessão de ensinar o que importa para o mercado de trabalho, em tudo quanto é área. A gente consegue ter mais agressividade em modernização de matriz ou um pouco menos, mas eu quero ter agressividade para tudo. Então a gente precisa, na educação física, estar inovando e botando HIIT de disciplina, High Intensity Training, sei lá, se for tendência de mercado, tem que botar HIIT na matriz. Então, essa é a provocação que a gente está sempre fazendo. E matriz é um negócio que é para mudar todo ano na Unificaf. Não faz sentido a gente ter matriz de longo prazo. O mundo hoje muda muito rápido, então a gente está sempre estimulando e tem um processo consistente de revisão de matriz curricular anual na Unificaf. Pode ser que não mude, mas não vai mudar, porque a gente deliberadamente estudou o mercado de trabalho e entendeu que não existe nenhuma nova hard skill contemplada que a gente poderia botar na matriz eventualmente. Falo de hard skill porque
soft skill a gente trabalha como metodologia. Então, em qualquer disciplina eu posso trabalhar a capacidade de trabalhar sobre problemas. É a metodologia que eu vou estar lecionando, incutindo naquela aula que vai dizer qual soft skill eu vou estar capacitando. Portfólio já falei, soft skill já falei, profissões de futuro já falei. Essa aqui é uma recomendação de leitura. Hoje, do ponto de vista de cultura corporativa, eu, quando li o livro do Reed Hastings, de A Regra Não Ter Regras, eu adorei, trouxe muita coisa para a minha realidade. Quem não leu, recomendo fortemente que leia. É assim, um arraso, assim, esse livro. E é isso, Fred. Eu não sou de enrolar, eu falo rápido, mas vamos deixar a galera perguntar e falar e tirar dúvidas se for o caso. Que maravilha. Deixa, enquanto não tem... pessoal, usem o chat aí para fazer pergunta, tá? Enquanto as perguntas não acontecem, eu vou pegar uma das minhas 8.337 perguntas que eu elenquei aqui, enquanto vocês iam falando. Eu vou fazer primeiro, eu falei antes sobre, e o próprio Marcel já tinha dito, né? Como repetindo, tá? A gente não fez alinhamento prévio, isso é também uma cara aqui do Meeting, a gente traz uma coisa assim de autenticidade, eu não gosto de fazer muito alinhamento prévio, e os dois foram numa direção assim muito parecida, a gente já falou sobre isso e a gente viu na prática o quão parecidas, do bom ponto de vista, né, assim, de um ponto de vista muito positivo, foram as apresentações deles, com recados claros e tal. Eu quero explorar uma coisa que não é que divergiu, mas o Willy deu um pouco mais de atenção para um lado, e o Marcel deu um pouco mais de atenção para o outro. Então, eu vou fazer a pergunta cruzada para eles, tá? Willy, você falou bastante, eu adorei a coisa assim, cara, vai perguntar para o aluno, né? O que ele pensa, o que ele acha. Eu acho que o Léo Lourenço, que é nosso gestor de marketing lá da Baiana, tem uma trajetória muito bacana lá na FPS, várias empresas aí que ele passou. Ele falou sobre conhecer o aluno, né? Isso é super importante. Mas o Marcel... né? E o Marcel, além disso, traz uma coisa que é também extremamente importante, que é a conexão com o mercado de trabalho. Cara, vai lá e pergunta para a empresa, vai lá e pergunta para quem contrata teu aluno o que é que eles precisam, né? Aí, eu queria pedir, assim, te perguntar a tua visão sobre isso, o que tu está vendo as instituições que você atende fazerem nesse sentido, assim, de se conectar, porque quando a gente fala assim, minha IES vale a pena, aí a gente vai para uma avaliação que é assim, como é que é a construção da jornada de valor da tua instituição, né? Se ela é autêntica, e aí jornada de valor é todo mundo, não é só aluno, né? É alunos, professores, colaboradores, o mercado, né? de trabalho. Como é que tu está vendo isso sob o teu ponto de vista aí? Tá no mudo aí, Willy? Opa, desculpa. Só uma observação, né? Eu não posso perder a oportunidade, né? Tá vendo, gente? Né? Tá vendo como dá para fazer, né? Tá vendo né? como dá para fazer? Tá vendo? Então, assim, não é a teoria, sabe? Não é a teoria. É pegar... É aquela coisa que eu abri a nossa conversa falando. Quer dizer, você pensa distante, você pensa no macro e age no micro. Você age ali pontualmente. Você vai mudar o nome de uma disciplina, uma ementa de uma disciplina. Você vai criar um sistema de atualização de matrizes curriculares regular e consistente, como ele falou. Quer dizer, ali está cheio de exemplos, tá? É uma instituição grande, né, enorme, não tem medicina. Eu estou olhando os dados públicos do Marcel, tudo que falou aí condiz com a realidade, os dados estatísticos são públicos do INEP. Então, eles tiveram um crescimento no número de matrículas assim, assombroso. E eu tenho dados aqui, eu olhei curso por curso. Eu não vi um em queda. É o seguinte, William, a gente sempre... É só um sazonzinho, não é muita coisa que a gente... Um pouquinho, entendeu? Quando você pergunta o número de aluno para mantenedor, ele sempre dá uma incrementadinha. Mas não é muita coisa, é a realidade. Pois é, então, assim, aquela história da gente estar com soluções no core business, né? O marketing não tem condição de resolver tudo mais. O que eu estou percebendo, né, nessas reuniões estratégicas que a gente faz, às quartas, a gente está vendo uma evolução muito grande na mentalidade, Marcel, das pessoas. Então, chega de uma maneira e vê essas coisas que você mostrou, né, vê o que a gente mostrou, e vê que é possível, e muda, e está mudando mesmo, essas reuniões foram criadas para isso, tá? Para que as pessoas mudassem a mentalidade. Não são todas as instituições, Fred, que têm já essa mentalidade.
tá? Da Unifecaf, tá? Eu percebo também uma resistência na área acadêmica em relação a essas mudanças, tá? Ah, mas a gente vai ter um curso que forma YouTube, igual a Unifecaf tem, né? E para youtuber e tal, isso não é acadêmico, isso não tem a ver com o rito acadêmico e tudo mais. Bom, uma tendência à redução do quadro acadêmico, tá? Com demissões mesmo, que eu estou dizendo, não estou fazendo nenhuma indicação, mas uma profissionalização maior, tá? A gente precisa trabalhar com um quadro docente mais reduzido para entender efetivamente o projeto complexo que a gente tem para entregar. Tá? Nas universidades nós tivemos contatos, estudamos casos fora do Brasil, que a gente percebeu muito, sobretudo no mercado norte-americano, 10 estados lá que nós estudamos, há uma profissionalização do quadro docente, porque isso é necessário para implantar o que a gente precisa implantar, fazer essa mudança. Não dá para ser mais ou menos professor, tá? Não significa que eu não tenha profissionais que trabalham também na docência. Eu não estou descartando esses profissionais, não. Só estou achando que isso é importante. Outra coisa, o ponto que aconteceu, talvez o Toba tenha também essa informação, a Chrysler procurou a carta consulta para montar um curso de engenharia automobilística, Marcelo. E aí, mas por que vocês querem montar esse curso? Né? É a Fiat, na verdade. Né? A Chrysler era um operador da Fiat nesse momento. Porque a gente não aguenta mais receber engenheiros mal formados. E onde é que vocês pegam os engenheiros automobilísticos mal formados? Na Universidade Federal de Minas Gerais. Pessoal, problema não é de qualidade, né? Problema é de enfoque, problema é de formação e de tipo. Né? E a gente foi na planta de produção da Fiat. Marcel, incrível aquilo. Incrível. Eu não vi isso nem na Toyota, em Lexus, nos Estados Unidos. Aqui, em Contagem, a planta da Fiat é realmente, assim, padrão mundial. E a gente recomendou, olha, você tem que montar uma faculdade aqui, nesse espaço de aprendizagem. Aqui, do lado da planta, você tem uma sala aqui para formar engenheiro? Quantas salas vocês têm? Vão formar aqui dentro, né? E a gente teve resistência com eles buscaram uma universidade, enfim, estão fazendo um bom trabalho, sem dúvida nenhuma. Só estou dizendo aqui, fazendo uma conexão com o novo marco regulatório, tá? O novo marco regulatório abre a possibilidade de aprendizagem em espaços de prática. Então, há uma tendência, há uma possibilidade da gente criar polos e bases dentro das empresas, dentro das indústrias, para a formação dessa forma, né? Então, assim, basicamente, isso que eu estou percebendo. Uma última coisa, bem rapidamente, que eu acho que é importante, é a gente aprender, gente, a cuidar do sistema educacional. Não é só da nossa instituição. A gente tem que cuidar do ensino superior. Não é só das instituições que estão vinculadas ao meu sindicato, nem a mim. Você não consegue ser bom num sistema apodrecido. Você não consegue sustentar um projeto de alta qualidade durante muito tempo quando o sistema é apodrecido. Quando você tem concorrência da pior qualidade, quando você tem regulação ruim, uma cultura ruim. Então, eu estou percebendo isso também, Fred, uma mudança para a gente cuidar um do outro mais do sistema, coisa que eu vi em outros mercados educacionais e que eu não vi no Brasil. O Brasil é muito individualista na gestão das instituições, tá? Temos que mudar isso. Perfeito. Marcel, e aí agora eu vou inverter, vou fazer uma pergunta. Eu acho que você falou algumas coisas, mas eu queria, assim, de uma forma mais específica. Como é a relação de vocês com o aluno? Como é que vocês vão lá para... Vocês têm fóruns específicos para poder ouvir esse aluno, para saber, até pegar um pouquinho de uma pergunta aqui que o nosso querido Léo Carvalho fez aqui, de a medição, né, do mercado de trabalho. Vocês já falaram que vocês se conectam muito, né, com o pessoal, com as empresas, etc. E como é que vocês fazem também essa validação com o aluno? Como é que é a relação com o aluno de vocês? Tá, na verdade eu estou entendendo como... Primeiro, vou falar sobre isso de como é que a gente mede se tem aderência ao mercado de trabalho ou não, etc, né?
Tá. Primeiro, antes até disso, como é que mede? Como que a gente fez, Léo? Acho que foi você que perguntou. Como que a gente fez? A gente começou a pesquisar vaga de emprego. Então, assim, se eu preciso saber o que o mercado de trabalho tá querendo, o que a Unilever precisa para contratar um cara no setor financeiro? E a gente começou a coletar as skills ali, sejam hard ou soft, entendeu? O cara tem que saber mexer em planilha, o cara tem que ter pensamento crítico. Na biomedicina, quando o Einstein e o Fleury, primeiro a gente também mapeou, dando um passo para trás, um projeto longo, mas a gente falou quais são as empresas de referência de cada área. Aí foi brainstorming, ChatGPT, professor, a gente botou quem são as empresas referência de tudo quanto é área. Pesquisa agora vaga de trabalho, joga dentro de uma planilha, compila aquelas informações, faz um chuva de palavras ali. Cara, a matriz que eu tenho tá atendendo isso? Se não, muda a matriz para atender isso. Seja hard ou soft. Assim foi o como. Medir, a gente está querendo de maneira objetiva medir delta renda. Como é difícil você medir felicidade, bom emprego de maneira subjetiva, a gente quer medir delta renda. Quanto que a gente está gerando de renda para os nossos alunos ao longo da jornada dele. E esse delta renda vai ser... Então, o cara chegou ganhando 2, depois de um ano estava ganhando 4, e depois de 2 anos de formado, vai medindo em vários time frames, assim. Depois de 2 anos de formado, o cara está ganhando 15 mil, a gente está medindo aquilo ali e começa a mexer as alavancas para tentar maximizar isso. Marcelo, você tem isso redondo? Não, isso eu tenho uma squad trabalhando nisso. Como? Hoje existe um jeito bem interessante, a gente consegue cruzar dados de e-social sem ser no granular de pessoa a pessoa, você consegue um grupo de pessoas, que aí não fere LGPD, porque eu não sei o dado do Léo, eu sei de um bloco de milhares de pessoas, via INEP até. Isso daí foi até o Rodrigo Capelato que me alertou um tempo atrás, então a gente está fazendo essa interlocução com o INEP para tentar medir delta renda de maneira sistêmica, porque a gente acredita que é muito mais, esse dado, do ponto de vista de qualidade do dado, é muito mais relevante do que perguntar quanto ganha, né? Assim, mas poderia ser esse jeito, assim, mas é mais fidedigno. Aí, o Fred, agora você me perguntou sobre como é que... Como é a comunicação de vocês com o aluno? Se o curso está fazendo sentido, você já falou um pouquinho, né, de se tiver alguma dificuldade, alguma coisa, se são ágeis, flexíveis, mas imagino que tem ali também alguns ritos, algumas coisas, né, assim, institucionais. Como é que vocês equilibram isso e chegam junto do aluno? Na verdade, uma premissa básica que eu sempre falo pro pessoal, e isso não foi eu que criei, mas eu estudei em algum momento e eu internalizei isso, é o seguinte: qualquer decisão que a instituição estiver tomando, antes de tomar a decisão, você precisa perguntar assim, essa decisão é a melhor para o aluno? Se a decisão não é a melhor para o aluno, muda e toma a melhor para o aluno. E aí eu vou ilustrar, eu sempre gosto de trazer a prática, porque senão fica muito teórico a coisa. Então, sei lá, em determinado momento a gente precisou fazer um aditivo contratual para os alunos, a gente ainda era só presencial na época, a gente não tinha feito esse ramp-up da operação EAD. A nossa diretora da época veio de outras escolas, ela falou assim, para a gente é muito melhor que ele venha aqui efetivamente assinar, era presencial só, tá, Fred? Então ela falou, é muito melhor se ele vier na secretaria e assinar o aditivo. Se a gente abrir para eles mandarem esse aditivo por e-mail, a gente vai se perder, vai mandar muito e-mail. Eu falei, mas peraí, é melhor para você ou para o aluno? Porque para o aluno você acha que é melhor ele pegar 2 ônibus, porque meu aluno anda de ônibus, 2 ônibus, subir essa ladeira, vir até aqui para assinar um papel porque é mais confortável para você? É isso que você está dizendo? Então, eu falo, esquece. Então, assim, diariamente reforçando essa questão cultural. E outra coisa que a gente faz muito, do ponto de vista prático, é focus group. Então, a gente vai, jornada do usuário. Não vamos tecer aqui... vamos elocubrar aqui o que o cara está pensando. Faz um grupo focal ali, conversa com o aluno na ponta efetivamente e vamos entender se está legal ou não está legal e ir medindo, né? Vamos pegar NPS, vamos pegar C7, Customer Satisfaction. Então, fora isso, a gente também se comunica muito com o aluno via redes sociais. Então, assim, direct no Instagram, eu tô direto lá e o time tem muito lá. E fora isso... respondendo de maneira bem apertadinha, assim, a gente tem uma ouvidoria muito empoderada. Então, assim, a nossa ouvidora manda aqui dentro. Chegou reclamação no Reclame Aqui, ela liga para alguém e fala, ô Fred, tá tudo bem? Aí você, Fred, gestor da Unificar, fala, tava tudo bem até você me ligar, Tati. Agora que você me ligou, eu sei que não tá. Então, assim, e a gente tem o selo de RA1000, eu nem falei isso, mas a gente, hoje se vê Reclame Aqui, a gente tem o melhor Reclame Aqui que eu conheço. Assim, a gente tem o selo de RA1000, nota 8 e alta. E eu digo assim, não é porque não tem problema, tem cagada todo dia, 5 cagadas diferentes, mas a gente é bem rápido em endereçar as cagadas e resolver e tentar buscar a causa raiz da cagada. Isso também é muito relevante para a gente tentar atacar o problema no macro, né? É isso, Fred.
Perfeito, perfeito. Essa coisa do Reclame Aqui, eu lembro que lá em Curitiba você falou sobre isso. Willy, o que você está vendo aí de principais erros, assim, erros ou limitações das instituições em geral, para poder construir a sua jornada de valor autêntica, para poder fazer a sua instituição valer a pena? O que você está vendo, assim, as amarras, as impossibilidades e repito, né, até os erros, assim, que você vê o pessoal cometendo em geral? Eu acho que o maior erro é de não acreditar que a gente está num processo, que a gente pode mudar o ensino superior. Ainda está preso no passado, preso dessa relação Tem um erro que é crucial, que é o seguinte, é colocar a acessibilidade na frente da qualidade. Isso é um erro crucial. Você não pode aumentar acesso sem qualidade. Se você aumentar acesso ao ensino superior sem qualidade, você está fazendo um desserviço enorme. A questão da acessibilidade é uma questão muito séria, e ela é muito mais profunda do que da vaga, da espaços, colocar a pessoa na graduação. Ela tem que ter uma qualidade, ela tem que ter um nível de qualidade para que isso seja efetivo, né? Então, isso é um erro básico, ainda justificar uma qualidade, digamos, questionável com acesso. Eu estou dando acesso, estou colocando gente para dentro, você está dando acesso ao quê? Então, você tem que acreditar que você pode ter escala alta, hoje é possível isso. Eu acho, por exemplo, que a EAD deveria estar discutindo muito mais a construção de agentes que podem dar assistência aos alunos que não podem pagar 24 horas por dia, 7 dias por semana, do que se o marco regulatório é bom ou não, se ele veio para ser contra a EAD ou a favor. Eu acho que é uma discussão errada. Perfeito. Segurei a audiência. Pode falar, Marcelo. Desculpa, Fred. Pode falar que a próxima é para ti mesmo. Legal da Bárbara aqui, que eu acho que vale endereçar. Não, calma. É essa aqui. Rapaz, eu segurei a audiência até aqui, porque, na real, foi o comentário do Willy. E eu tô me colocando no lugar de vocês. Normalmente, depois das 10 e pouco, o pessoal, por óbvio, né, já vai saindo, tem os seus compromissos. O pessoal ficou aqui, porque o que todo mundo quer saber é como é que eu pego isso que você fez aí na Unifecaf? Como é que constrói uma coisa dessa? Como é que eu trago isso para dentro da minha instituição? Tá? Então, eu vou juntar aqui, na verdade, são duas perguntas que vieram nesse sentido. Sei que está na cabeça de todo mundo, né? Léo Carvalho perguntou, Marcelo, estrategicamente, como é que fez? Primeiro ele falou, né? Tem uma proposta, uma identidade muito clara, muito bem comunicada, e como é que, estrategicamente, como é que você fez para tornar isso tão forte dentro da instituição e deixar todo o time imbuído dessa identidade? E aí, nossa querida Bárbara, que será uma das painelistas da próxima edição do Meeting Online, 16 de setembro, a gente vai passar uma régua, vai tentar entender o que foi que aconteceu com a captação no meio do ano e pensar um pouco na captação de 2026. Aí ela fala, né, Marcelo, o que você apresentou é resultado de uma nova cultura institucional implantada a partir da sua gestão, ou já era algo consolidado que foi potencializado pela sua visão estratégica? Quais foram os principais desafios e como você os contornou? Envolveu mudanças de equipe, por exemplo, e quais tipos de investimentos? E aí, Marcelo, como em outra oportunidade eu já ouvi um pouco, né, talvez te dê essa oportunidade de você contar um pouquinho da história, né, de como é que isso tudo começou e aí dentro disso que tanto o Léo quanto a Bárbara perguntaram. Essa é a pergunta do milhão, né, Willy? Você concorda, né? Que eu acho que essa aqui é a pergunta que todo mundo está querendo fazer, né? Marcelo, fica à vontade aí. Bárbara, vamos lá. Essa pergunta eu adorei. Eu já ia até furar a fila aqui do Fred para levantar a sua bacana. Mas o que eu penso, Bárbara? Primeira coisa, né? Primeira coisa que para você transformar uma instituição... Deixa eu responder a tua pergunta. Isso foi implantado a partir da minha gestão? Foi. Antes de eu ser o gestor, quem tocava a instituição, Bárbara, era o Joel Garcia, que é um dos mantenedores, e o Joel tem uma visão super tradicional, muito provavelmente a instituição era totalmente padrão e alinhado aos valores do passado, tá? Assim, ela era bem formal, e isso eu não tenho para onde falar, eu falo pro Joel, assim, papo aberto e direto, tem que ser transparente. Então, assim, foi algo que eu trouxe e mudei. O que eu acredito? Primeira coisa que eu acredito é que isso tem que ser top-down. Se o topo da pirâmide ali não acredita nisso, não adianta a pessoa no meio querer implementar. Então, assim, se o reitor, o dono, o mantenedor, eu não sei como é que você chama aí, pode passar, Paulo.
não acreditar nisso, isso não vira. Então, o primeiro ponto é isso, acho que tem que ser top-down. Segundo ponto, vocês precisam escrever a cultura, tem que ter um documento escrito ali. Hoje a gente tem um documento que eu escrevi pessoalmente chamado Acadêmico Segredo. Todo professor que entra, eu mando esse documento e falo, leia esse documento e eu vou te perguntar sobre o documento. Assim. Então, vocês precisam formatar assim, o que vocês acreditam. Assim. E aí, depois que vocês vão formatar o que vocês acreditam, porque se a gente não tem clareza do que a gente acredita e do que a gente quer, quanto menos quem está para baixo, assim, né? Não tenho clareza, não tenho documento escrito, aí vai falar, porra, mas se é causa, é causa. Aí cada um acredita, um é conservador, outro é arrojado. Então a gente precisa ter esse alinhamento por escrito. Depois disso, você precisa fazer aquilo que eu falei, selecionar as pessoas certas. Então vamos lá, vai ter o time atual, você precisa entender com eles quem realmente acredita e quem realmente está disposto a mudar. Porque tem algumas pessoas que você já vai identificar de cara, vai falar assim, eu não acredito que isso é sério e não concordo com isso. Quem não concorda com isso na Unificaf, eu falo, parabéns, você foi promovido para o Paraná. Parar na rua. Aqui você não trabalha mais, vá trabalhar num lugar que aqui a empresa é nossa, é assim que é. Você não concorda, vaza. Simples assim. Agora, o pior não é nem a pessoa que deliberadamente fala que não concorda. O pior é a pessoa que diz que concorda porque ela sabe que vai perder o emprego, mas ela fica sabotando o projeto por trás ali. E aí você precisa de barriga no balcão dos gestores ali, principalmente para acompanhar a execução disso e entender efetivamente quem está entregando e convergindo para isso e não. Mas isso vai envolver mudar muita gente, assim. Começando, estou falando de acadêmico, assim, vai envolver mudar o perfil do coordenador de curso, vai envolver mudar o perfil do docente. Então, o docente não pode ser mais aquele professor full-time job, geralmente, vai ter que ser um cara que está inserido no mercado de trabalho e tem o conhecimento de mercado de trabalho para trazer para a sala de aula. E é isso, tem que ter vigor e força de vontade na execução. Porque muita gente, eu falo, pessoal, saber isso aqui, a inspiração é 2%. Depois é 98% de transpiração para você conseguir executar o plano, né? E tem que ter força de vontade e resiliência e persistência para você caminhar nessa direção. Ô Marcel, aproveita, eu vou inverter rapidinho aqui, aproveita que você está aí com a mão na massa. Lugar, não sei, Emerson. Esse é o meu jeito. O seu mantenedor, ou se você é mantenedor, pensa como eu ou não, mas eu sou assim. Tá, boa, foi boa essa também, mas a Paloma perguntou ali algo que você falou, o Willy também falou, depois eu quero ouvir o Willy também na perspectiva do que ele está vendo aí. A Paloma fala assim, sob a perspectiva regulatória, como o MEC tem se posicionado em relação às inovações na matriz curricular dos cursos da Unifecaf. Sabemos que há uma previsão de atualização dos instrumentos de avaliação e tal, mas meu questionamento se baseia na realidade atual, considerando que nas visitas em locus, os avaliadores costumam adotar uma abordagem pragmática e seguem formatos padronizados. Como essas inovações têm sido percebidas e avaliadas pelo MEC na sua IES? Eles jogam boliche? O que eles fazem quando eles vão lá na Unifecaf? Então, para começar, quando ele vem presencialmente, a gente tem um estúdio de tatuagem, né? O avaliador não pode começar a avaliação se não fizer uma tatuagem de coração azul no cóccix, né? A gente não deixa já para começar. Não, brincadeira, pessoal, brincadeiras à parte. Pessoal, temos IGC4, então assim, quem está acompanhando aí métricas institucionais, IGC4 não é simples, é bem alto, e eu acho que quando você explica para eles o que a gente está fazendo sobre minimizar gap, a maioria dos avaliadores adora essa questão de modernidade. Então, assim, eu acho que é um pouco falacioso essa visão de que a gente não pode modernizar por conta do MEC. Pelo contrário. E aqui eu vou até fazer um elogio público ao MEC na minha visão. Eu não sei se vocês já pegaram para ler o ENAD, por exemplo. Eu acho o ENAD um instrumento super moderno e super atualizado no mercado de trabalho. Pega uma prova do ENAD de gestão, por exemplo. Eu estou falando de gestão porque eu dava aula na gestão. Mas pega um exemplo, uma questão de ENAD de gestão e vê se é uma realidade prática de mercado de trabalho ou você está fazendo alguma conceituação teórica. É prática de mercado de trabalho. Então, assim, quando a gente fala até de formar para mercado de trabalho, muitas vezes tem uma convergência grande com você preparar ele bem para ENAD, assim, na minha visão, né? Então, assim, eu vejo zero problema, Paloma, zero. Eu acho que é muito mais crença limitante do que efetivamente uma visão retrógrada e restritiva do Ministério da Educação. Perfeito. Willy, como é que você vê isso? Como é que você está vendo isso onde nas IES você atende aí? Essa coisa de, mas o MEC não deixa a gente fazer. Não, eu acho perfeito o que o Marcel falou. Tem tudo a ver assim, eu penso da mesma maneira. Eu acho que o MEC, não existe inovação na abundância.
Se você pode fazer tudo, é tudo liberado, tudo tranquilo, você não inova. Você inova é na restrição, é no impedimento, é ali que você encontra um caminho, né? Então eu vejo dessa maneira, quer dizer, eu vejo a regulação como algo necessário para o caso brasileiro, não pode deixar solto, tá? Eu costumo dizer, né, eu sou formado em ciências econômicas, minha formação foi toda liberal, acredito no mercado, mas eu também acredito no Estado, um pouco keynesiano, viu, Marcel? Porque, principalmente no caso da educação, se deixar muito solto, o pessoal não vai fazer um bom trabalho, tá? Isso aí é uma coisa que, para mim, é muito claro. Não publiquei nada nesse sentido, mas, poxa, 30 anos de consultoria, chega um momento que você tem que se posicionar de alguma maneira, né? Eu acho que você já aprendeu um pouco. Inclusive, essa questão de inovação, ela está... Eu queria mandar até ele não está aqui hoje, mas nosso querido Diego Menezes, que é presidente da BIPT, que é nosso superintendente de relações institucionais na Baiana, ele tem falado bastante, ele tem atuado muito, né, que o eixo da inovação já está sendo levado, né, para o eixo de avaliação formal, assim, do MEC. Então, naturalmente, né, seremos obrigados, né, todos serão obrigados a abrir um pouco esse foco e a gente poder trazer coisas nesse sentido, né. Então, acredito que esse ponto aí a gente é um ponto que precisa ser desmistificado, né, de que não é possível fazer por conta do MEC, né? Uma coisa que eu sinto falta, Fred, sabe o que é? É a aplicação do método de inovação. Eu não vejo, por exemplo, instituições de ensino, reuniões regulares de design thinking, por exemplo, para resolver problemas que são crônicos. E, às vezes, essas reuniões não dão muito resultado, né? Então, a gente não garante a inovação, né? Mas a gente pode garantir a aplicação do método de inovação. Isso dá muito resultado. Perfeito, perfeito. Bom, pessoal, a gente está se encaminhando para o final, então agora o que vai acontecer? Não vão embora ainda, porque ainda tem aquele insight final, aquela reflexão que você não pode ir embora sem ouvir, tá? Então eu vou fazer rapidamente aqui os comerciais para fechar o evento. Enquanto isso, Willy e Marcel, eles vão pensando ali qual é o insight matador que eles vão trazer para vocês levarem para casa de presente, tá? Frases assim, frases que depois são aquelas frases de corte, como por exemplo uma maravilhosa que a Yara Freitas fez aqui: o ser humano precisa de limites para se libertar. É coisa nesse nível que eu estou querendo, porque depois para a gente poder jogar esses cortes lá no YouTube e poder levar bastante gente lá para o nosso canal, tá bom? Então, vamos lá, deixa eu agradecer aqui, né? A gente precisa agradecer muito a todo mundo que esteve aqui conosco, a todo mundo que ainda vai nos assistir, né? Esse conteúdo, a gente espera que ele vá longe, não só por uma questão institucional, porque o Meeting, ele serve tão somente para fazer o que a gente está fazendo aqui, inspirar pessoas. Eu recebi muita mensagem nos bastidores de amigos, de pessoas que estão aqui presentes, gente lá da minha equipe, da Baiana, graças a Deus que estão aqui, e quem não está errado e vai ter que assistir depois isso aqui. A gente serve para isso, né? A gente serve para poder colocar aqui, fazer o encontro, né, que é o que Meeting significa, e fazer todo mundo se inspirar, porque a gente acredita que a transformação da educação ela é de dentro para fora. Ela é quando o gestor ele se torna melhor, ele vai tornar a sua instituição melhor, e a soma de instituições melhores, como o Willy falou, para mim, né, para a gente aqui, é o que transforma a educação. O resto é contexto, o resto vai e vem, mas isso é o que é o tangível, né? Isso é o que dá para a gente fazer para que as nossas IES valham a pena. Tá? Então, agradeço a todo mundo que esteve aqui, agradeço de forma muito especial, né, aos nossos patrocinadores, Actifly Martech, Princípio Educação, Carta Consulta, Strix Educação, Avaliação e Projetos, Qualinfo Tecnologia para Educação, Revista Ensino Superior e Unibolsas Brasil. Caso sua pergunta não tenha sido respondida, eu acredito que não, mas se você quiser entrar em contato com o Meeting, propor algum tema, conversar conosco, ser nosso parceiro em algum produto, nosso e-mail é o contato@meetingeducacional.com.br e as nossas redes sociais são @meetingeducacional no YouTube e Instagram e Meeting Educacional no Facebook e LinkedIn. Também temos o Meetingcast no Spotify, Pocket Casts, Amazon Music e Google Podcasts. Nos sigam por lá para conhecer as histórias, grandes histórias de profissionais de educação. O Willy já nos deu entrevista e a gente está montando aqui a próxima temporada. Certamente a gente vai trazer o Marcel aí para
para contar um pouco de forma mais detalhada aí sobre o case da Unifecaf, sobre a trajetória dele, que é fantástica. Falando em contato, a gente queria mais uma vez convidar todos os participantes a responder nossa avaliação. Já vou colocar o link aqui no chat, né? E ela também vai ser enviada por e-mail a todos os inscritos. Além de ser super importante a gente ouvir o feedback, a gente falou sobre isso aqui, né? Ouvir o aluno. Então é muito importante a gente ouvir assim, o que foi legal, o que não deu certo, o que poderia melhorar. E também, além disso, através do preenchimento dela, a gente vai enviar para vocês os materiais que foram apresentados nessa edição. É uma chantagem mesmo, tá? Tem que preencher a pesquisa para a gente poder mandar o material, beleza? Você que está acompanhando aqui no YouTube, se você gostou, dê o seu like, compartilhe esse vídeo, manda para sua equipe, manda para sua gestão, comenta aqui embaixo. E o mais importante, se inscreva aqui no nosso canal, ative as notificações para receber em primeira mão os nossos próximos conteúdos. E muito legal, a gente fica muito feliz que você esteja nos assistindo, mas para poder fazer perguntas para os nossos painelistas, você precisa estar aqui ao vivo da próxima vez, combinado? Então, como eu prometi, agora para fechar, Willy, Marcel, Willy, queria começar por você. Muito obrigado pela tua presença, né? Mais uma vez aí, é sempre fantástico ter a oportunidade de contar com você aqui no Meeting, e aquele insight final, a gente já chamou isso de a pérola do Meeting, né? Era o nosso quadro do ano passado, acho que é um nome que continua sendo bem bacana aí. Então, muito obrigado, viu, Fred? Obrigado a todas as pessoas que participaram. Obrigado, Marcel, por apresentar o seu caso, hein, o caso da Unifecaf, né, com tanta generosidade. Vou estudar mais, vou procurar aprender mais aí com vocês. Muito obrigado por acreditar e por fazer, né, fazer no dia a dia isso acontecer. É exatamente isso que a gente precisa. Olha, eu não tenho uma frase assim, específica, né? Não sou muito bom com frases, mas eu estou fazendo uma coisa que está sendo muito importante para mim. Eu estou revendo a trilogia do Yuval Harari, né? Relendo os livros dele, né? Uma breve história da humanidade, Sapiens, as 21 lições do século XXI e Homo Deus, para entender um pouco o Homo sapiens, né? O Homo sapiens é um animal diferente, porque ele é capaz de imaginar. O que caracteriza o Homo sapiens dos outros animais é a sua capacidade de imaginar. Então, vamos imaginar o bem e vamos imaginar que é possível. É isso que eu gostaria de deixar para vocês. Maravilha, e até porque dessa trilogia agora tem o Nexus, né, que é o último livro que ele lançou, então realmente vale muito a pena. Muito bom, ele foi uma frase boa para corte, tenho certeza disso. Marcel, depois não quero, estou ousado aqui, porque a tua energia ela passa aqui para a gente, né? Depois qualquer coisa eu edito esse tiro, mas depois não querem que a galera te super avalie, né? Porque você vem aqui, você fala de um jeito... Contar de maneira aberta o que rolou, conta aí. Resumido, só. Enfim, a gente teve lá no Meet Experience, a gente fez uma brincadeira que depois a gente acabou publicando e tal, que era um negócio de ranking, não costuma ter nos eventos e tal, e porque todo mundo, assim, falou, né, sobre a palestra do Marcel, mas é isso, fora a brincadeira, e a ideia não era dizer, um foi melhor que o outro, mas eu acho que o ponto aqui, que é o que chamou a atenção de novo hoje, né, por isso que eu fiz a brincadeira de, depois não querem que seja bem avaliado, é porque, assim, tudo é muito bacana, tudo que o Willy trouxe é muito bacana, as perguntas e tal, mas eu acho que tem uma coisa que toca no coração, vou fazer uma avaliação aqui, uma interpretação. Eu acho que toca no coração das pessoas ver que dá para fazer, dá para construir algo, sendo simples, sendo direto, colocando a tua cara com autenticidade. Era por isso, né, que o case da Unifecaf foi levado lá para o Meeting Experience do ano passado, que a gente falou sobre autenticidade, jornada autêntica e tal. Então, de novo, né, fora brincadeira, eu acho que isso mexe muito com o imaginário de todos nós. Tenho certeza que todo mundo que está aqui ficou pensando em um monte de coisas que pode implementar na sua instituição a partir do que o Marcel trouxe, né? Então, acho que isso é o que faz a diferença. Marcel, querido, obrigado mais uma vez, né, por estar aqui com a gente, e queria a tua frase final ali, aquela que vai virar um corte maravilhoso, que vai gerar milhões de visualizações lá no nosso canal do YouTube. Galera, é muito para um louco do que ter que empurrar um preguiçoso.
Muito bom. Maravilha, maravilha. Marcel, obrigado, tá? Obrigado, sucesso aí para a Unifecaf, Willy, todo mundo que participou. A gente espera todo mundo no dia 16 de setembro para a gente falar sobre a captação de 25.2 e o que vai acontecer na captação de 26.1. Nossa querida Bárbara vai estar por aí e vai ser muito bacana, tá bom? Obrigado, gente. Até a próxima. Um grande abraço.